Hey bros, hey bros! Vamos lá começar agora a nossa série Instagram Médico de Sucesso. E eu já quero trazer esse tema inicialmente para vocês, para eu dar o meu posicionamento geral em relação a isso, para que eu possa ajudar você médico ou até acadêmico de medicina que está querendo começar a se posicionar no Instagram, tá? Hoje eu trouxe 7 pontos fundamentais que eu faria se eu estivesse começando hoje do zero a me posicionar no Instagram. Não é novidade para ninguém que estar posicionado no Instagram hoje é fundamental, tá? Porque esse aumento do número de médicos exorbitante. Muita gente, inclusive, fica falando, quem tá no Instagram é só charlatão, mas isso tá caindo por terra. E quanto mais a gente pensar ter esse pensamento anacrônico, digamos assim, antigo, mais espaço a gente vai estar dando para aquele que é charlatão de verdade. Então, nós médicos sérios, nós temos que nos posicionar. Então, me apresentando para você que não me conhece, meu nome é Gustavo Queira, eu sou médico e influenciador há quase 6 anos, vou fazer agora em fevereiro desse ano 6 anos de posicionamento de forma profissional, e médico há 1 ano e alguma coisa. Já ensinei mais de 300 pessoas a se posicionarem assertivamente no digital, entre elas médicos e acadêmicos de medicina, e eu trago aqui essa série para vocês para realmente trazer um valor nesse sentido. Galera, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Ponto 1. Nós precisamos de clareza de posicionamento. O que é isso? É você ter um propósito por trás disso. Parece simples e genérico, mas não é. Quando a gente não tem um objetivo claro em mente, como por exemplo, eu quero atingir mais pacientes, eu quero educar essas pessoas positivamente em relação à minha especialidade, se você não tiver uma clareza em relação a esse objetivo, você para no meio do caminho. E o que eu quero dizer é que no início vai ser realmente complicado. Porque no início você não tem engajamento, não ganha seguidor e muito menos dinheiro. Então a gente, assim como o meu início aqui no YouTube está sendo assim também. Então eu quero que você tenha essa visão. Vai ser difícil, mas primeiro tenha uma clareza no seu posicionamento. Então pense bem. Quem eu ajudo, com o que e para quem. Então você tem que ter muita noção de quem é que você quer atingir. Com esse posicionamento claro em mente, com essa clareza de propósito, você vai pensar assim, então tá bom, eu quero atingir pacientes, então eu quero ajudar eles a serem mais saudáveis. Como? Por meio de uma alimentação saudável e melhora no estilo de vida, por exemplo. Então você tem que ter clareza nisso tudo. Beleza? Segundo ponto, você tem que estruturar o seu perfil para que ele seja coerente com essa mensagem que você quer transmitir. Então, suponhamos que você é um médico, endocrinologista, médico do esporte. Você tem que deixar muito bem claro nessa sua fachada inicial o porquê que você está ali, por que você faz isso, como você faz isso e quem é que você quer atingir. Então, por meio dessa biografia, a gente tem que responder algumas coisas, entre elas essas que eu falei para vocês. Então, estruturação do perfil ali, eu não estou dizendo que você deve ser um cara que se posiciona com elegância, com terno, etc. Não, não é isso. Mas é um posicionamento claro a partir dessa estruturação também, com objetividade dessas informações que você passar. Então, gente, vamos lá. A estruturação do perfil, ela se baseia em alguns pontos. Primeiro, arroba, tá? Que é o que você vai escrever ali no seu arroba como nome de usuário. Segundo, nome nicho, que é aquele que fica embaixo ali, por exemplo. O meu é Dr. Gustavo Keller, CRM-MG 106.723, CRM-ES 22.385. Esse é o meu nome nicho. Essas duas coisas, arroba e nome nicho, são coisas que você vai usar para poder, as pessoas vão usar para poder te achar na barra de busca. Então tudo que você escreve ali, dermatologia, dermatologista, médico, se você for referência nisso, as pessoas vão conseguir te achar com mais facilidade. Próximo ponto é você estruturar a sua foto do perfil. A foto do perfil que eu falo, você não deve ter uma foto de selfie, uma foto que traga aquele posicionamento fraco para você, tá? Uma foto ali esmilinguida e tudo. Tem que ser um posicionamento bacana, afinal você é médico ou acadêmico de medicina, ou uma pessoa que quer se posicionar como autoridade no assunto. Além disso, então a gente passou por arroba, nome de usuário, né, nome nicho. Segundo, terceiro, foto do perfil, e aqui a gente passa para biografia. Biografia a gente vai estruturar em algumas linhas. O nosso objetivo aqui não é destrinchar isso, mas basicamente você vai explicar o que você faz e como você faz, colocar linha de autoridade, linha de CTA embaixo e link embaixo, beleza? Biografia. Depois a gente pode ter uma aula aqui especificamente sobre estruturação do perfil, só para vocês terem uma ideia.
Depois a gente passa para o link, é sempre ideal a gente ter um link ali embaixo que direciona a pessoa para alguma coisa, nem que seja para fazer uma parceria, marcar uma consulta. Depois os destaques, o destaque é sempre interessante você trazer pontos do seu trabalho. Então você é um médico que tem vários feedbacks de pacientes legais, você vai colocar ali. Inclusive é permitido pelas novas regras de publicidade médica, agora a resolução 2336 de 2023, tá? Que é uma coisa legal para vocês saberem também. E aí você coloca quem é você ali, é muito interessante, comece aqui, explica um pouco da sua história, para criar conexão com esse público. Depois a gente passa para os fixados, que são aquelas 3 fotinhas embaixo que você pode fixar posts do seu perfil. Beleza? Então a gente passou por clareza absoluta de posicionamento, perfil estruturado. Beleza? Terceiro, pessoal, que eu quero, terceiro ponto, né, dos 7 que a gente vai falar aqui. Linha editorial bem definida. Linha editorial é basicamente aquele tipo de conteúdo, aquele assunto que você vai seguir frequentemente no seu perfil, certo? Então eu, por exemplo, hoje eu falo sobre marketing para médicos e acadêmicos, falo sobre residência médica e relacionamento. Basicamente é isso, lifestyle e tudo engloba tudo isso. Então eu tenho basicamente 3 linhas editoriais no meu perfil, que eu digo que você deve ter no máximo 3 linhas editoriais, beleza? Um médico, por exemplo, ele tem que trazer uma linha editorial que eduque o público, que traga autoridade e conexão. Esses são, inclusive, tipos de posts que eu explico nos meus cursos, nas minhas mentorias. Post de descoberta, conexão e autoridade. Aqui eu trago como post educacional, que a gente tem que pensar em como atingir o maior número de pessoas com essa educação. E é um conteúdo que a gente tem que ser de descoberta também. Descoberta é basicamente aquele conteúdo que as pessoas vão te achar na barra de busca ali, na barra do explorar, ou no TikTok ali rolando uma For You. Então é um vídeo que tem potencial de atingir mais pessoas. Eu tô mudando muito o termo de viralizar, porque eu não tô gostando muito disso, pessoal, porque viralizar, a gente não é o nosso objetivo viralizar sem propósito. Tá? O nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas trazendo valor por meio desse conteúdo, até a pessoa pensar assim, não, esse cara traz tanto valor nesse conteúdo que eu vou começar a seguir ela. Beleza? Então pense nisso, linhas editoriais bem definidas. Aquele conteúdo que eu vou sempre seguir especificamente. Linha editorial, pessoal, a gente também tem que pensar na identidade visual. Então sempre talvez você trazer em um lugar específico do consultório, em algum lugar específico da sua casa, trazendo aquele formato de conteúdo específico. Como por exemplo, eu tenho o Papo com o Seu Bro também, que é uma série que vai ser um dos tópicos, calma que eu vou te explicar, que é muito importante, para você trazer essa familiaridade com o público, beleza? Para você sempre ter essa conexão e a pessoa querer ver aquilo e querer te seguir para poder ver os próximos. Beleza? Então é isso, pessoal. Linhas editoriais é basicamente aquele conteúdo que você vai seguir sempre aquele assunto de uma forma específica. Nem sempre tão específica assim, mas semelhante sempre. Beleza? Quarto, conteúdo baseado em problemas reais. Então você tem que pensar muito bem, existe um site, anota aí, chama Also Ask It, que ele vai mostrar os temas em alta, para você ver o que está rolando nesse mundo, que as pessoas estão pesquisando mais e elas têm mais dúvida. E com base nisso, você vai pegar essas dores e produzir o seu conteúdo. Como por exemplo, eu escrevo lá no Also Ask It, medicina. Ele vai abrir para mim quanto custa a faculdade de medicina, quais especialidades médicas, quanto ganha um médico. Então, a partir desses problemas reais que as pessoas perguntam, você vai produzir o seu conteúdo. Então, a gente tem que pensar muito bem estrategicamente nas perguntas frequentes, nos medos, nos mitos que os pacientes acreditam, por exemplo, falando sobre o médico aqui especificamente, para você produzir esse conteúdo atendendo uma necessidade específica. Porque você não pode produzir um conteúdo aleatório, ele tem que responder alguma dúvida e resolver algum problema, para você ser útil e gerar valor para as pessoas. 5. Constância estratégica, principalmente no feed. Por que eu falo constância estratégica? Uma coisa é ser constante nos stories, outra coisa é ser constante no feed. Então, constância estratégica é você ser constante principalmente no feed. Porque stories, gente, presta atenção, stories duram 24 horas, a não ser que você coloque ele depois dos destaques, ele vai durar mais. Mas a ideia é que a gente despenda mais tempo produzindo conteúdo para o feed, que é uma coisa que vai se eternizar ali, que realmente vai fazer você crescer. Falando sobre conteúdo, o conteúdo do story é para trazer mais conexão e vendas no futuro. O conteúdo do feed é para trazer autoridade, educação e crescimento. Então preste muito bem atenção nesses pontos. Beleza? Anotou aí? Story é mais para conexão com o público real ali. Quem se assiste no story realmente quem vai comprar de você, provavelmente. Porque as pessoas têm uma afinidade maior. E no feed é onde você vai atingir mais pessoas, gerar autoridade, produzir conteúdo de valor, educando a pessoa, por exemplo.
certo? Então, despenda mais energia nos conteúdos do feed. Não que você não deva manter o story, porque o story é muito fácil. Todo dia ali, postando coisinha, você mantém a constância. Agora, no feed é um pouco mais complexo, mas é onde realmente a gente vai ter um crescimento mais expressivo. Sexto, gente. Então a gente já passou aqui sobre diversas coisas, vocês anotaram, né? Clareza absoluta de posicionamento, perfil estruturado, linhas editoriais, conteúdo baseado em problemas reais, constância estratégica, principalmente no feed. E agora o sexto, esqueça o perfeccionismo sem deixar de lado o capricho. Eu tive um mentorado que uma vez ele me falou assim, poxa bro, você tá falando aí de esquecer o perfeccionismo, mas tá falando para ao mesmo tempo eu ser caprichoso, como é que eu faço isso? Gente, perfeccionismo é você fazer o conteúdo 100 vezes e para você não tá bom. Se organizar o cenário e tal, ficar pensando nos detalhes, mas não ter conteúdo muitas vezes. O que importa, gente, é você trazer um conteúdo que agregue valor independentemente como ele seja embalado. Tá? Então o formato muitas vezes pouco importa. O que importa é muito mais a qualidade do que você vai falar do que esse perfeccionismo todo pensando estrategicamente em cada detalhe. Mas o detalhe que eu falo, o capricho que eu digo para vocês, é você, por exemplo, quando colocar uma legenda automática lá no CapCut, lembrar de editar essa legenda. Porque às vezes sai uma palavrinha errada, tem uma tipografia que a letra fica uma minúscula, uma maiúscula toda hora atrapalhando ali a visualização do público. Escolher exatamente ali no enquadramento correto onde você vai colocar essa legenda, excluir uma vinhetazinha do CapCut que tem ao final, enquadrar direitinho o seu rosto na câmera, mas o que importa de fato é você passar um conteúdo de autoridade, um conteúdo que eleve você e que te traga valor, beleza? E sempre lembrando, gente, a gente tem um mnemônico que eu sigo, que a gente segue no método APD, que é o meu método Alta Performance no Digital, que inclusive eu deixo o link aqui embaixo para quem for médico que já quiser adquirir, a gente está num valor muito bacana, inclusive, que é o 2SVA. Você tem que pensar em chamar atenção no seu conteúdo nos 2 primeiros segundos com elementos visuais e auditivos, ou seja, no início ali, você já tem que chamar atenção porque as pessoas rolam um feed muito rápido, você concorda comigo? É diferente do YouTube, que você sentou na sua cadeira aí para poder ver um vídeo meu de 10, 15, 20 minutos. A pessoa no Instagram, ela quer um conteúdo direto e rápido. Só que ao mesmo tempo não é aquele conteúdo extremamente raso, rápido, que as pessoas queriam só viralizar há 1, 2 anos atrás, que era o hype. Agora as pessoas querem um conteúdo um pouco mais denso e que traga valor para a vida delas. Então pense inicialmente como é que você vai chamar a atenção dos 2 primeiros segundos, com elementos visuais e auditivos interessantes, e como você vai reter a atenção desse público até o final, e chamando a atenção para um CTA ao final ou ao meio, que se chama CTA, Call to Action, pedindo a pessoa para realizar alguma ação nesse conteúdo, ou compartilhar, ou curtir. Quando você pede a pessoa para realizar alguma ação, é muito mais fácil ela executar isso, do que quando você não pede. Então sempre lembre disso, que a gente já está aprofundando um pouco mais, nem é o tema de fato do vídeo. E por último, gente, mas não menos importante, que é pensar em série e não em um conteúdo isolado. Obviamente que nem sempre vai dar pra gente fazer isso, mas isso é uma estratégia que o Instagram trouxe em 2025, inclusive tem um botãozinho lá que você coloca um próximo episódio para a pessoa já clicar e ficar ali no seu conteúdo, porque isso chama watch time. Quanto mais tempo a pessoa permanece no seu conteúdo, mais tempo o Instagram entende que esse conteúdo é relevante. Então, poste em episódios. Por exemplo, esse é o episódio 1 da série sobre marketing médico, tá? Para médicos crescerem no Instagram, para eu agregar muito valor para vocês nesse sentido. Então, no Instagram eu tenho Papo com o Seu Bro até a aprovação e eu criei uma outra? Não, se eu não me engano são essas 2 séries, tá? Papo com o Seu Bro, que eu já tô no 13º episódio, se eu não me engano, e o até a aprovação, que a gente deve estar no 4º episódio. Beleza? Que eu falo sobre a aprovação até a residência médica. Então, isso aumenta a retenção, tá? Gera expectativa no público. Eles ficam querendo acompanhar o próximo, e querendo acompanhar o próximo, eles vão te escolher para poder seguir. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Esses foram 7 passos, revisando para vocês mais uma vez: clareza absoluta de posicionamento, perfil estruturado para conversão, linhas editoriais bem definidas. E antes de continuar, já se inscreve aqui no canal para os próximos episódios. Isso é muito importante para mim, tá? E para você também, porque eu vou agregar valor para você cada vez mais. 4, conteúdo baseado em problemas reais. 5, constância estratégica, entre parênteses, principalmente no feed. Esquecer o perfeccionismo sem deixar de lado o capricho. E pensar em série e não só em post isolado. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Tem todas as informações na descrição. E um beijo a todos. Até o próximo vídeo.